Salve, nação! Seja bem-vindo aí no meu canal Futebol Sem Filtro. Trouxe um vídeo hoje do jogo aberto, quero deixar os créditos do vídeo aí. Renata Fã, Cicinho, comentando aí do jogo de hoje. O Flamengo joga contra o Vitória pelo Brasileirão. Hoje o jogo em casa no Maracanã. Temos que vencer, seguir lá em cima da liderança. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Deixa o like, inscreve no canal para estar ajudando nós e bora pro vídeo. Eu não aguento mais. Filme repetido, filme de terror. Nunca mais vou ganhar no futebol, não é possível, gente. Pra sorte do programa, tem mais felicidade do que tristeza. Já vou provar tudo isso por aqui, hein? Vou mostrar pra você. Muito bom dia de novo. 2 partidas fecham hoje a 21ª rodada do Brasileirão. No Rio, o líder Flamengo recebe o Vitória. Mais cedo, o Palmeiras, que está próximo de acertar com Andréas Pereira, tenta recuperar a vice-liderança diante do Sport. Nos 8 jogos do final de semana, o meu Inter perdeu para o Cruzeiro por 2-1 e aumentou a pressão sobre Roger Machado. No Nordeste, o Mirassol afundou mais o Fortaleza. Mesma situação do Bahia, que bateu o Santos com direito a encontro entre Carlo Ancelotti e Rogério Ceni. Por falar em seleção, o treinador italiano convoca daqui a pouco os jogadores para as últimas 2 partidas das eliminatórias sul-americanas e Neymar é dúvida. De volta ao Brasileirão, o Bragantino derrotou o Fluminense, o Botafogo bateu o Juventude com 2 gols do estreante espanhol Cris Ramos. Ainda no Sul, Grêmio e Ceará ficaram no 0-0. No Rio, o Timão ganhou do Vasco por 3-2 e se afastou do Z4. Já o São Paulo fez a lição de casa sobre o Galo e acabou com um jejum de quase 5 anos sem vencer os mineiros. Muito bem, aqui o trio. Bom, eu vou começar com o Edu Dracena, dando aquele bom dia, porque espera pelo Palmeiras, perdeu com o Santos e venceu o meu Inter com o Cruzeiro. Que vida, hein, Edu? Alguém tinha que salvar o seu final de semana. Adivinha quem apareceu? O Inter. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Ótima semana para todos, né? Éramos inimigos até então, agora somos amigos novamente, Renata. No final de semana, a gente, Cruzeiro, Internacional, a gente sabia que ia ser difícil. É isso, né, não? Você ficou com pena de mim? Não, pena não, mas eu vejo assim, Renata, o momento do Inter é um momento preocupante, porque eu não vejo uma reação, né, tão legal. Importante. Isso é amigo ou inimigo? Como foi da Copa do Brasil. Amigo ou inimigo? Não, essa é pro Edu ou é pra mim? Pra você, né? Será? É pra ela, Eu achei que era pelo Mais Santos. uma derrota. O calendário brasileiro mudou, minha gente. Agora, o Brasileirão termina antes, a Copa do Brasil vai quase até o Natal. Que loucura. A CBF está de olho no futuro. Carlo Ancelotti anuncia hoje os convocados para as últimas rodadas das eliminatórias. Enquanto isso, a entidade também cumpre a promessa de ajustar o calendário da temporada 2025. Em reformulação no calendário nacional do futebol brasileiro. É necessário, é devido. As mudanças foram anunciadas nesse final de semana. As últimas rodadas do Campeonato Brasileiro foram antecipadas. As datas que seriam para semifinais e decisão da Copa do Brasil foram disponibilizadas para a reta final da Série A. Com isso, a última rodada do Brasileirão mudou de 21 para 7 de dezembro. Já as partidas finais do torneio de mata-mata vão acontecer depois do Campeonato Brasileiro. A decisão da Copa do Brasil será em 21 de dezembro. A mudança no calendário foi possível porque não há mais clubes simultaneamente na Libertadores e na Copa do Brasil. A alteração anunciada pela CBF foi porque se um brasileiro for campeão da Libertadores, esse time vai ter um compromisso no dia 10 de dezembro pela Copa Intercontinental contra o Cruz Azul do México. As novidades acontecem para ajustar o Brasileirão e já repercutiram. Enquanto as demais equipes poderão já iniciar o período de férias. Já o Flamengo se sentiu prejudicado. O time esperava ter semanas livres na reta final do Brasileirão e da Libertadores. A diretoria entende que a mudança favorece o Cruzeiro.
Time que também disputa o título do Campeonato Nacional, mas que não tem mais torneios sul-americanos para disputar. Por isso, o Clube Mineiro teria mais tempo de descanso. O Flamengo deve divulgar uma nota hoje, depois da partida contra o Vitória, no Maracanã. O calendário do futebol brasileiro é sempre um quebra-cabeça e a CBF continua de olho no futuro. A nossa equipe técnica está trabalhando para ajustar da melhor forma possível o calendário de 2026. Olha, uma notícia. Palmeiras teve uma reação positiva. Em nota, disse que, diante deste difícil contexto apresentado, compreende e respeita as alterações divulgadas no sábado pela CBF. O São Paulo também. Há pouco, o clube afirmou em nota que vê benefícios com o adiamento do término do campeonato nacional. O tricolor completou ainda dizendo que o campeão do torneio continental terá mais tempo para treinar para o Mundial, enquanto as demais equipes poderão já iniciar o período de férias. Ancelotti, bom dia para você. A expectativa é essa, Renata. Bom dia para você, bom dia, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. Hoje à tarde, aqui na sede da CBF, Carlo Ancelotti fará a sua segunda convocação da seleção brasileira para os últimos 2 compromissos pelas eliminatórias contra o Chile no dia 4, aqui mesmo no Rio de Janeiro, no Maracanã, e diante da Bolívia no dia 9, na cidade de El Alto. Às 3h30 será divulgada a lista com 23 nomes e como o Brasil já está classificado para a próxima Copa do Mundo, ocupa a 3ª posição das eliminatórias com 25 pontos, o italiano vai usar essa convocação para observar jogadores que ele não conhece tão bem assim. Então a gente deve ter um grande número de atletas que atuam no futebol brasileiro. E há uma grande expectativa em volta de um possível retorno do Neymar à seleção brasileira depois de 2 anos. Mas há um problema, ele está lesionado, tem um edema muscular na coxa e por isso é dúvida. Por outro lado, o Carlo Ancelotti já avisou que não vai convocar algumas estrelas que a gente se acostumou a ver na seleção. Casos, por exemplo, do atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid. Ele está suspenso do primeiro jogo contra o Chile. O Ancelotti decidiu não chamá-lo somente para a segunda partida contra a Bolívia, lá na altitude de mais de 4.000 metros de El Alto. Outro nome que já foi avisado que vai ficar de fora é o Rodrigo, atacante também do Real Madrid, já que é um jogador muito conhecido pelo Ancelotti. Então, nessa ideia de tentar conhecer novos atletas, novas opções, a menos de 1 ano da Copa do Mundo, o Rodrigo, nesse momento, acaba sendo preterido. Essa lista, então, vai ser divulgada às 3h30, com a grande possibilidade de novidades, principalmente jogadores aqui do futebol brasileiro, e também a grande expectativa sobre um possível retorno do Neymar depois de 2 anos de fora da lista da seleção brasileira. A gente vai ficar de olho e amanhã a gente traz a convocação completinha aqui mesmo no Jogo Aberto. Volto com você, Renata. Valeu, Igor. Bom trabalho por aí. Estamos aqui esperando por essa convocação de Carlo Ancelotti, que, aliás, não está perdendo tempo, trabalhando bastante. Para ver de perto os pré-convocados Gabriel Brazão, do Santos, e Jean Lucas, do Bahia. É um jogador que tem que... Então a gente vai dar uma passadinha no Maracanã, local em que o Flamengo vai receber logo mais à noite o Vitória. Débora Gara está lá e traz as informações de como o atual líder do campeão brasileiro, do Campeonato Brasileiro, está se preparando para essa partida. O time quase completinho, né, minha amiga? Bem-vinda ao Taon. Exatamente, Joana. Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. O técnico Felipe Luiz praticamente não tem desfalques, vai poder montar esse time à vontade. A única exceção é do volante Pulgar, que ainda está se recuperando de uma cirurgia no pé. E isso é muito raro, viu, Joana, o Felipe Luiz ter essa oportunidade de, por exemplo, repetir a escalação que venceu o Internacional e avançou na Libertadores. Isso ainda não acontecia desde o final do Campeonato Carioca, tanto por conta de lesão, de suspensão, ou até mesmo pela agenda, né? A necessidade de você rodar os jogadores por conta dos muitos compromissos. Como o Flamengo não tem jogo no meio de semana, né? Tá fora da Copa do Brasil, vai ter tempo depois para recuperar os jogadores que forem a campo logo mais e para poder fazer os treinamentos visando as próximas partidas. Vamos conversar então sobre a provável escalação. Eu tenho uma colinha aqui só para não correr o risco de errar, mas a gente deve ter Rossi no gol, que tem participado de todos os jogos, o Varela na lateral direita ou o Emerson Royal. E aí, na zaga, o Léo Ortiz ou o Danilo, ao lado
lado do Léo Pereira e o Alexandro na lateral esquerda. E lembrando que esses jogadores, Joana, também vivem essa expectativa de repente aparecer nessa lista do Ancelotti, viu? São jogadores que estavam na lista larga. O Léo Ortiz, o Léo Pereira e também o Alexandro, aí mais veterano aí de seleção brasileira. Bom, no meio-campo, Jorginho, Saúl e Arrascaeta. Lá na frente, o Plata, o Luiz Araújo, o Pedro e o Samuel Lino, que é mais um que também vive essa expectativa aí de quem sabe aparecer o nome dele, né, nessa convocação. Ele encaixou muito bem nesse time do Flamengo, viu? Um dos reforços que veio nesse meio de ano e que está se destacando com o grupo. O Flamengo voltou de Porto Alegre, passou uns dias lá direto, né? Vamos lembrar que teve jogo tanto pela Libertadores quanto pelo Campeonato Brasileiro, voltou já treinando na última quinta-feira, teve uma folga na sexta, final de semana de trabalho, logo mais jogo no Maracanã que vai estar cheio, viu? Porque a gente teve mais de 50 mil ingressos vendidos antecipadamente. Um Maracanã que inclusive teve cheio também no sábado, né, Joana? 45 mil pessoas vieram aqui para acompanhar o final da Copa Intercontinental Sub-20. Isso aí, a torcida compareceu para empurrar também a base do Flamengo, que venceu o Barcelona nos pênaltis para conquistar o bicampeonato dessa competição. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, Joana, além do calor, o torcedor do Flamengo, o rubro-negro, está com a camisa vestida desde sábado. Pra você ver como é que tá a situação, viu? Mas é todo mundo empolgado mesmo. O jogo de hoje começa às 9 horas da noite, transmissão aqui no Sport TV e no Premier também, minha amiga. Combinado, Débora Gares, trazendo as últimas informações, então, do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. E com o Felipe Luiz tendo quase o time inteiro, né, para poder escalar os 11 que enfrentam o Vitória logo mais à noite. Um confronto rubro-negro no Maracanã.